Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você não recebe as mensagens, manda um oi aí pro 61 99119 2421, Irmão Alex. Nós estamos lendo a carta aos Gálatas, né? E hoje nós vamos ler o capítulo 4. Nós dividimos por capítulo para que não venha ficar muito longo, né? Mas eu oriento sempre os irmãos, quando estiver lendo, ler de forma linear, beleza? É uma carta escrita para uma igreja, uma comunidade gentil, né? As pessoas lá não faziam parte da comunidade dos apóstolos lá, da comunidade dos judeus, né? É bom a gente entender isso, que aí você vai compreender melhor a mensagem, beleza? Então vamos lá então. Capítulo 4. Quero dizer o seguinte: enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não se diferencia em nada de um escravo, embora já seja dono de todos os bens. É que ele depende de tutores e curadores, até a data marcada pelo pai. Assim nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos elementos do cosmo, né, do mundo. Quando se completou o tempo previsto, o Eterno enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos receberam a dignidade de filhos. Interessante isso aqui. E a prova de que sois filhos é que o Eterno enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Isso aqui é interessante, pessoal. As pessoas, quando ela aceita a fé, né, não é aceitar, quando elas faz parte do corpo do Messias, elas é batizada com o Espírito do Eterno, né? A gente conhecemos como Espírito Santo. E esse Espírito Santo faz com que a pessoa ela receba frutos do Espírito: mansidão, temperança, domínio próprio, amor, né? Então, a pessoa que recebe esse Espírito, por isso que ele está dizendo aqui, a lei não tem domínio sobre ela, porque ela pratica isso naturalmente através. O Eterno dá força para a pessoa praticar tranquilamente, né? E nós vamos ver isso aqui. Portanto, já não é mais escravo, mas filhos. E se és filhos, é também herdeiro. Tudo isso por graça do Eterno. Então a gente recebe o dom do Espírito, né, que nos ajuda a praticar o amor próximo, pratica a lei, praticamente, né, que você vai viver uma vida dando exemplo, sendo uma nova criatura, né, com muita tranquilidade. Tudo isso é graça do Eterno. Não é nós que temos isso vem do Eterno. Mas outrora, quando não conheceis o Eterno, servistes a seres que na realidade não são deuses. É que a carta é escrita por um povo pagão, um povo que era um povo idólatra, tinha várias divindades lá que eles adoravam. Agora, porém, já conheces o Eterno, como podes voltar a elementos fracos e pobres, e de novo, servir a eles? Observai dias, meses, estações, anos, receio que me tenha enfadigado inutilmente por vós, né? Então era um povo que estava voltando a praticar coisas que não tinham um pingo de finalidade, né? Vamos dizer assim. Irmãos, eu vos suplico, sedes como eu, pois eu também me tornei como vós. Vós não me oferecestes coisa alguma,
Bem sabeis que foi uma debilidade física que me deu a ocasião de vos anunciar o Evangelho a primeira vez. E não me desprezartes nem rejeitartes em razão dessa minha doença, que era para vós uma provação, mas, ao contrário, me recebestes como um mensageiro do Eterno, como o próprio Messias. Interessante aqui, pessoal, existe uma teologia nos dias de hoje, existe comunidades cristãs, protestantes, nos dias atuais, que fala que a pessoa que está doente é espiritual. Eles atribuem até a demônios, né? E aqui está mostrando que o próprio apóstolo aqui, né, Paulo, o autor da carta, ele disse que ele tinha um problema de saúde, né? Então, nem todo problema de saúde é espiritual. É importante a gente destacar isso. Existe problema espiritual? Sim, existe, né? Mas nem tudo é. Beleza? Vamos continuar. Onde estão, pois, as vossas manifestações de alegria? Posso testemunhar que, se fosse possível, tereis arrancado os próprios olhos para me dar. Será que me tornei vosso inimigo por vos ter dito a verdade? O zelo que alguns demonstram por vós não é bem intencionado. O que estão querendo é apartai-vos, para que mostreis zelo por eles. É ótimo ser objeto de zelo, desde que seja intencionado, bem intencionado e constante, e não se restrinja aos momentos quando estou entre vós, né? Então, tinha alguns ali que estavam mal, então sempre tem, pessoal, sempre tem. Meus filhos, por vós sinto de novo as dores de parto, até o Messias ser formado em vós. Gostaria de estar presente entre vós, agora, para poder acertar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Ele está preocupado, né, com relação ao que estava acontecendo na comunidade. Provavelmente, alguém escreveu uma carta para ele dizendo o que estava acontecendo. Dizei-me vós que queres sujeitar-vos à lei? Não ouviste o que diz a lei? Com efeito está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as 2 alianças. A primeira, Agar, que vem do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Agar representa o Monte Sinai, que se encontra na Arábia, mas corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com os teus filhos. A Jerusalém do alto, ao contrário, é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: rejubila, estéril, que não dás à luz. Prorrompe em gritos de alegria, tu que não sente as dores de partos, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que a mulher que tem marido. E vós, irmãos, é como Isaque, sois filhos da promessa, mas como naquele tempo o filho segundo a carne perseguia o filho segundo o Espírito, assim acontece também agora. Entretanto, que diz as Escrituras? Expulsa a escrava e o seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro junto com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. Interessante isso aqui, pessoal, que a pessoa que realmente anda em espírito, ela é perseguida. Então, o pessoal estava querendo escravizar elas novamente, entendeu? Só que eles receberam a orientação aqui do apóstolo e ele passou as orientações ali ensinando para os irmãos que não era necessário guardar a lei novamente, né? Então tá aí. Que o Eterno possa estar nos abençoando e um abraço do irmão Alex.